Olá! No início das atividades de melhoria Lean em uma empresa, é muito comum as equipes se reunirem de antemão de qualquer melhoria para que seja mapeado o fluxo de valor de um processo. Tá? O objetivo desse vídeo é mostrar uma das principais ferramentas do Lean, muito utilizada não só para entendimento dos processos e do funcionamento da empresa, mas também para o planejamento dos kaizens a serem efetuados a fim de se atingir um estado futuro. Tá? O nome da ferramenta é o mapeamento do fluxo de valor, muito comumente conhecida como VSM, que é uma sigla oriunda do inglês, Value Stream Mapping. Tá? E o que nós vamos olhar nesse vídeo hoje é como criar um mapa de fluxo de valor e entender como o valor flui ao longo de toda a cadeia de processo. Tá? Nós vamos entender como a ferramenta nos ajuda a enxergar os estoques entre processos, as informações relacionadas a esse processo, o fluxo de informações de planejamento e requisição de matéria-prima e onde estão localizados os 7 desperdícios a fim de planejarmos kaizens ao longo de toda a cadeia de valor do nosso processo. Tá bom? Eu me chamo Fernando Ferrari e esse é mais um vídeo do canal Qualidade e Produtividade. Bom, pessoal, como eu falei na introdução, o mapeamento de fluxo de valor é uma das ferramentas mais importantes no início das atividades de Kaizen, porque ele permite enxergar o estado atual das coisas, como as operações da empresa estão planejadas, estão sendo executadas, tá? E também é uma ferramenta para que seja possível planejar o estado futuro, tá? Onde nós queremos chegar com a evolução do processo, com as melhorias que nós vamos fazer sistemicamente ao longo de toda a cadeia de valor, onde nós queremos chegar. Tá? Então, o mapeamento de fluxo de valor nada mais é do que mapear como o valor flui, né? Se existe um fluxo de valor ao longo da cadeia de valor. Tá? Então, desde o começo, quando as peças chegam dos fornecedores, né? A matéria-prima chega do fornecedor para ser processada e transformada, agregar valor ali, transformar aquilo num produto de valor agregado para ser entregue aos nossos clientes, tá? Então, esse fluxo, toda essa energia, esse tempo, essas atividades que são efetuadas a fim de agregar valor, né, para os nossos clientes, né, isso acontece através de um fluxo de informação, de materiais, de trabalho, né, esforço, energia. E isso precisa ser mapeado para que seja possível entender onde estão os desperdícios, se eles existirem, tá? E de maneira que os kaizens possam ser planejados numa ordem ou numa sequência que seja bom para que o processo amadureça naturalmente, tá? Então, olhando por esse prisma, tá? Nós podemos mapear duas situações principalmente, tá? A primeira é o que a gente chama de estado atual, tá? Que você olhando aqui na tela você vai ver no seu lado esquerdo. Tá? Então é um mapeamento de como os processos ou a empresa, vamos chamar assim, ou aquele processo de um produto específico está no momento, tá? Como ele está agora. E também nós podemos mapear o estado futuro, que é um mapa de como o fluxo de valor deveria acontecer. É uma situação ótima. Tá? Algumas empresas chegam ao ponto de planejar o estado ideal. Tá? É aquele estado em que, se tudo fosse possível de ser realizado, a gente atingiria o grau máximo de Lean, tá? Mas, assim, a priori, o estado ideal não deixa de ser um estado futuro, né? Então, vamos olhar aqui, basicamente, como mapear o estado atual, tá? Eu vou usar aqui um exemplo muito comum, encontrado em literaturas pela internet, no próprio site Qualidade e Produtividade, essas figuras estão presentes lá no tópico, tá? Vou mostrar como é um layout geral aqui de um fluxo de valor, tá bom? E basicamente é isso. Então vamos começar, eu vou chavear aqui para a tela, tá? Vamos dar uma olhada aqui na tela. Bom, a princípio, tá? O fluxo de valor, ele tem uma estrutura, tá? Ideal, que a gente chama de layout geral de um fluxo de valor, tá? Então eu vou colocar aqui na tela. Imagina que esse quadrado, esse retângulo azul, tá, de fundo,
seja aí um flip chart, uma folha que você vai utilizar para criar esse mapa de fluxo de valor, tá? Uma dica, não utilize um formato pequeno, tá? A menos que você vá fazer um rascunho a lápis, alguma coisa, tá? Utilize uma folha com espaço grande, pelo menos um formato A1 ou formato A0, né? Para que você tenha espaço suficiente para você desenhar todos os fluxos que existem, né, no processo de execução, aí, processo em execução na sua empresa, tá? E basicamente, ó, no canto superior direito, a gente coloca as informações dos nossos clientes, tá? A demanda, quantas vezes por dia precisa ser entregue, de que maneira essas peças, esses produtos são entregues para os nossos clientes, tá? No centro, na parte superior central, a gente tem uma área que a gente chama área de fluxo de informação, tá? Que é onde nós vamos mapear, logo em seguida aqui, o fluxo de informações do nosso cliente para os nossos fornecedores, tá? Como esse fluxo de informação vai acontecer? É preciso ter um intermediário, né? Então, muito provavelmente aqui nessa região central superior, nós vamos colocar aí o departamento de planejamento de produção, planejamento de matéria-prima, que são as áreas de MRP e ERP da empresa, né? E no canto superior esquerdo, tá? As informações dos nossos fornecedores, tá? A frequência de entrega, a quantidade de entrega, qual é o modal, se é rodoviário, aéreo, marítimo, enfim. Nesse canto nós vamos colocar todas as informações que nos ajudam a entender como isso afeta o nosso processo, como essas entregas dos nossos fornecedores afetam o nosso processo, tá bom? Logo abaixo, na área central aqui do flip chart ou da folha que você vai utilizar, a gente tem o que a gente chama de área de fluxo de processo. Tá? É onde a operação de agregar valor ao produto ou serviço realmente acontece. Então, né, é nessa área que nós vamos desenhar as caixinhas de processo, os inventários entre processos, como é o fluxo de processo nessas etapas, tá? Logo abaixo, nós temos a área de lead time e a área de process time, que a gente chama, que é o tempo de processo e o tempo de atravessamento, tá? Então é nessa área que nós vamos desenhar uma linha do tempo representando os ciclos, né, os tempos de ciclo dos processos e quanto tempo esse inventário representa, tá? Então esse é o diagrama geral aí, tá, do mapa de fluxo de valor, tá bom? Então sempre que você for planejar, executar um mapa de fluxo de valor, começa a pensar nessas regiões, tá? Reservar as áreas, né, na folha aí, no diagrama que você for utilizar, mais ou menos nesse esquema aqui, que vai ajudar bastante no formato final dele depois, tá bom? É aconselhado utilizar folhas grandes, você pode fazer uso de post-its, tá? Pode fazer uso aí de lápis, caneta, tem muita gente que usa fio de lã, né, colorido para representar os fluxos. A criatividade é o que manda. O importante é que no final esse processo seja esse desenho, né, desse mapa de fluxo de valor, represente como o valor flui ao longo da cadeia de valor da sua empresa, tá bom? Então, esse é o diagrama geral, tá? De um mapa de fluxo de valor. Eu vou chavear aqui a tela. Como eu comentei, né? A gente tem dois estados principalmente, né? Sempre que você vai iniciar o mapeamento de fluxo de valor, você sempre tem dois estados iniciais que você precisa planejar a execução. Um deles é o estado atual, que é como as coisas estão agora, como as coisas se encontram nesse momento aí, né? É um retrato, é uma foto ali instantânea de qual é a situação da empresa naquele momento, né? E isso vai dar muita informação para que você possa em seguida planejar o que a gente chama de estado futuro, tá? Que é um estado em que as melhorias já foram implementadas, tá? Em que o processo já está maduro o suficiente. Então, é uma maneira de mapear onde estão as oportunidades e como o processo vai ficar após essas oportunidades serem transformadas em projetos Kaizen, né? Em Lean, em projetos Lean e implementadas aí no processo, tá bom? Então eu vou começar mostrando para vocês aqui inicialmente, tá? O mapa do estado atual, que é esse mapa aqui, tá? Eu vou ir mostrando a simbologia ao longo da explicação aqui, que eu acho que fica mais fácil de entender e entender quando elas são utilizadas e o que elas significam também. Ajuda um pouco no entendimento, tá bom? Então esse é o diagrama geral, né? Você pode olhar aí na tela
você tem na parte superior, né, direita, um símbolo como se fosse uma fábrica, né, e depois alguns sinais ali, umas setas chegando num processo central, né, que é um fluxo de informação ali, bastante setas saindo de cima para baixo ali para os processos, tá? E no canto superior esquerdo, mais uma fabriquinha ali representada, né, representando ali o fornecedor, nosso fornecedor, principal fornecedor de matéria-prima. Depois você tem ali alguns caminhõezinhos, né, nas laterais aí do mapa de fluxo de valor, representando o que é um transporte rodoviário, tá? Alguns triângulos, né, que são os inventários entre os processos, tá bom? Caixinhas, né, representando aí os processos e algumas informações logo abaixo. E aí lá no rodapé, lá embaixo na folha, você tem lá um zigue-zague, uma linha em zigue-zague, representando aí o tempo, né, de atravessamento e a quantidade de inventário entre os processos, tá bom? Então nós vamos ir passo a passo aqui, entendendo o que cada uma dessas figuras aí significa, tá bom? Então vou iniciar aqui, vamos aqui para o canto superior direito, tá? A gente tem aqui um fornecedor chamado nós temos aqui um cliente, né? É o cliente da nossa empresa, chama Dewey, Cheatham & Howe, tá? Ele recebe diariamente, tá, uma carga, né, no modal rodoviário de 5.300 peças por mês, né, ou 265 peças por dia, tá? Essa informação é a informação de demanda do nosso cliente. Então ele demanda, né, que a gente entregue 265 unidades por dia, tá? Ou 5.300, o que representa, né, analogamente aí 5.300 peças por mês, tá? E aí você vê duas setinhas, né, saindo aí do nosso cliente em zigue-zague também, chegando, né, no processo seguinte aqui, que chama Order Entry, né, que é a entrada de pedidos, tá? Uma setinha dizendo que sai um pedido mensal e uma outra dizendo que sai um sinal semanal para o nosso departamento de entrada de pedidos, tá? Que é quem faz o MRP, o Material Resource Plan, né? O plano de recursos materiais aí, tá? Isso, e embaixo, logo embaixo, né, a gente tem aqui um símbolo de uma caixinha, tá? Representando esse processo de entrada de pedidos. Tem ali no cantinho inferior esquerdo, né, o símbolo de MRP, que significa que esse departamento faz parte do processo de MRP, tá? E logo abaixo a gente tem ali duas linhas, né, representando, isso se chama caixa de informações, tá? Então logo acima a gente tem a caixa de processo, que a gente chama, com o título do processo, né, que é o Order Entry, e os detalhes desse processo ficam dentro dessa região aí em branco, tá? Nesse caso aí só tem ali o quadradinho chamando de MRP. E logo abaixo a gente tem o que a gente chama de caixa de informações, onde você vai colocar as informações ali. Isso depende muito de quem está mapeando o processo e quais informações são relevantes, mas por exemplo, nesse caso aqui ele tem ali o lead time, né, que é o tempo de atravessamento, leva 2 dias, e o process time, né, que é o PT aí, que leva 20 minutos, ou seja, eu demoro 20 minutos para processar uma ordem, né, e atualizar o meu sistema interno, e o lead time significa que ele leva 2 dias, é o tempo que leva para atravessar todo esse processo aí de entrada de pedidos, tá? Então, essa simbologia é utilizada aqui no fluxo de informação, tá? Nota que o fluxo de informação está acontecendo da direita para a esquerda, tá? Então, são informações eletrônicas, tá? Sempre que você tiver essa setinha cruzada, assim, que forma um raio aí, né? É a informação eletrônica que sai do cliente, chega aqui no Order Entry, né? Entrada de pedidos, e em seguida, eletronicamente também, vai para o que a gente chama aqui de Production Control, né? Ou controle de produção. Faz parte do processo MRB também, acontece de forma eletrônica, tá? E esse Production Control, né, que é o controle de produção, ele emite uma informação eletrônica para o fornecedor de matéria-prima, que é esse Fly Big Night aqui, tá? À esquerda, que tem o símbolo de uma fábrica. Ele acontece 30 a 60 a 90 dias, né? É um forecast, ou seja, uma previsão, tá, de compra aí de matéria-prima de 30, 60 e 90 dias, e também sai um sinal semanal atualizando essa informação, tá? E essa informação é enviada eletronicamente para o nosso fornecedor. Então, quando os processos são representados no mapa de fluxo de valor, eles são representados por essa caixinha, tá? E se está representando o cliente ou o fornecedor,
o símbolo geralmente é uma fábricazinha, assim, com esse galpãozinho aqui, com o telhado em forma de triângulo aí. Tá bom? Em seguida, nós temos aqui o Weekly Schedule, tá? Um pouco mais à esquerda aqui na tela, que é o planejamento semanal, né, dos processos. Note que esse planejamento distribui informação manual, tá? É uma cópia manual. Quando a seta é reta, desse jeito aqui, a informação ela é entregue manualmente, tá? Para esses processos. Então, provavelmente alguém se encarrega de imprimir esse schedule semanal aí, esse planejamento semanal, e entrega isso em todos os processos da empresa, tá? Com exceção da montagem, que recebe um processo diariamente aí, tá? Tem uma caixinha ali escrito daily, que ele recebe uma cópia diariamente, tá? Diretamente lá do controle de produção, tá bom? Bom, em seguida, né, chega do nosso fornecedor, aqui no lado esquerdo, a gente tem um triângulo com uma letra I, né, no lado interno. Isso significa inventário, tá? Ou estoque, tá? Em inglês, a letra I representa inventory, tá? E provavelmente em português o pessoal coloca a letra E, não tem problema, tá? É importante que isso represente ali inventário, tá? Ou seja, ele entrega ali 2 semanas, né? 2 weeks significa 2 semanas de matéria-prima antes do processo seguinte, tá? E logo em seguida, a gente tem um processo de estampagem, tá? Então a maneira de representar, só relembrando, a maneira de representar aqui o inventário, tá? É utilizando esse triângulozinho aí, tá? Com a letra I dentro, e logo abaixo você escreve ou em tempo ou em unidades, tá? A quantidade de inventário que está posicionado entre esses processos, tá bom? Então, logo em seguida, a gente tem aqui uma caixinha de processo, né? Já começando aqui a etapa de processo, né? O fluxo de processo. A gente tem aqui um processo chamado stamping, tá? Estampagem. Logo abaixo está escrito shared, que significa que é um recurso compartilhado. É um processo compartilhado com outras operações, tá? Esse símbolozinho aí, um círculo com uma meia circunferência, tá? Igual a 1, significa, isso aí é para representar uma pessoa, tá? Significa que tem uma pessoa trabalhando nesse processo aí, tá? Então essa é a simbologia utilizada para representar uma etapa do processo, tá? Então em cima ali tem o nome, logo abaixo a informação que ele é compartilhado e quantas pessoas estão trabalhando ali. Nesse caso é igual a 1, tá? Então tem uma pessoa trabalhando ali. O tempo de ciclo, tá? O cycle time, né, que a gente chama em inglês, né? O tempo de ciclo, C/T, é igual a 1 segundo. Isso significa que a cada 1 segundo tem uma peça saindo ali desse processo de estampagem, um processo bem rápido, né? Porém, né, o C/O, que é a abreviação de changeover, né, que é o tempo de troca, o tempo que eu levo para configurar essa prensa, provavelmente, né, de um produto para outro, né, entre uma peça e outra ele demora 4 horas para ser configurado aí para produzir um outro produto, tá? Em seguida, né, tem a informação aqui de reliability, né, que é confiabilidade, ou seja, qual que é com relação à manutenção, né, qual é a probabilidade desse equipamento estar funcionando aí ao longo do tempo, né? Então ele diz que é 98%, tá? E FPY, que é a abreviação de First Pass Yield, né, ou rendimento de primeira passada, né? Nada mais é do que o índice de qualidade, 95% de qualidade aí nessa etapa de processo, tá? E esse processo de estampagem, né, a gente tem ele empurrando, ó, tá vendo essa seta aí, né? Tem um triângulo em cima aí, mas tem uma seta tracejada aí no sentido da direita, significa que esse processo de estampagem está empurrando, é um processo empurrado, tá? E ele tem um inventário entre a estampagem e o processo seguinte de 5.425 peças, tá? Então, essa simbologia toda aí está representando essas informações. Então, daqui você consegue tirar bastante informação já sobre esse processo de estampagem, né? A gente sabe que é muito rápido para produzir, porém é muito devagar para ser feito aí a troca, né? O setup que a gente costuma chamar. Então é bem demorado, demora quase meio turno aí, vamos dizer assim, 4 horas, né? E tem uma confiabilidade relativamente alta, né? E o índice de qualidade está 95%, aí cabe melhorias aí, tá bom? Então temos aqui a caixa de processo em cima, né?
a caixa de informações logo abaixo, tá? Parece uma prateleirazinha. Tem o símbolo de triângulo ali representando os inventários, né? A seta tracejada dizendo que esse processo empurra para o processo adiante, tá? E em seguida nós temos aqui os processos seguintes, tá? São 3 caixinhas de processo, né? A primeira delas chama Spot Weld, né? Que é a solda a ponto. Também temos uma pessoa trabalhando, tá? O tempo de ciclo de 39 segundos, aí já estamos olhando aqui a caixa de informação, né? Ó. O changeover de 11 minutos, né? Que é o tempo de troca. O reliability de 99%, ou seja, um processo extremamente capaz, né? Um processo extremamente confiável, né? Porém, o índice de qualidade dele está em 90%, está um pouco abaixo ainda do processo de estampagem. Então aqui eu diria que cabe um projeto aí de melhoria de qualidade, tá? E talvez também tempo de troca, né? 11 minutos para um processo aí está razoavelmente alto aí para um processo de solda a ponto. Em seguida a gente tem aqui a seta também dizendo que ele empurra para o processo seguinte, né? E entre esses processos há um inventário de 1.400 unidades, tá? Então nota que entre um processo e outro você vai representando ali em quantidade de peças em processo, né? É o que a gente chama de WIP, né? Work in Process. Então temos ali 1.400 unidades que ficam aguardando ali, né? Nota que o processo seguinte, né? O deburr, ele tem um cycle time de 17 segundos, ou seja, ele é bem mais rápido, tá? E nem por isso deixa de ter inventário entre os processos, né? Então aqui no processo seguinte a gente tem uma pessoa, tá? Trabalhando também. Temos o cycle time de 17 segundos, tá? Bem abaixo, praticamente metade do processo anterior. O tempo de troca não tem, tá? Não tem troca nesse processo aqui, tá? A peça que chegar, ele vai ser executado. Porém, nota que o reliability, né, que é a confiabilidade, é de 80%. Ou seja, aqui há oportunidade de se aplicar projetos de melhoria da confiabilidade, tá? Então, é um tipo de observação importante a ser analisado quando você vai determinar onde estão as oportunidades de melhoria, né? E o First Pass Yield, né, que é o rendimento de primeira passada, é 100%, ou seja, é 100% de certeza que tudo que sair daí vai estar com qualidade legal, tá bom? Em seguida, temos também mais uma seta, né, indicando aí o processo empurrado, tá? Com o triângulo simbolizando ali 1.225 unidades, tá? Entre os processos, e em seguida o processo de montagem, tá? Provavelmente montagem final, onde a gente tem 2 pessoas trabalhando, tá? O tempo de ciclo, né, o cycle time de 48 segundos, tá? O tempo de troca de 5 minutos, metade, né, da solda a ponto, porém 5 minutos é um tempo razoavelmente legal, tá? Abaixo de 10 minutos aí, que a gente considera o benchmark, tá? O reliability, né, a confiabilidade 100%, significa que é um processo que, se você chegar lá, vai estar funcionando, dificilmente tem paradas, porém a qualidade dele não é tão boa. O First Pass Yield 98%, tá? É melhor do que o Spot Weld, porém pior que o deburr, tá bom? Então eu diria que o processo de montagem tá legal, ele é o gargalo, né, desses 3 aí, né? É o tempo que é o processo que tem maior tempo de ciclo. Então, se você for focar em uma melhoria nessa etapa, seria para reduzir o tempo de ciclo, tá? Porém, ainda não acabou, tá? Nota que aqui embaixo, ó, eu estou deixando aqui agora para ver a linha do tempo, tá? Então nota que o inventário de 2 semanas, tá? Ele representa 10 dias, tá? O tempo de ciclo aqui nessa região do zigue-zague da linha, geralmente a gente coloca, né, os tempos de processo, a gente coloca aqui na parte da linha que está para baixo, tá? Então nota que 1 segundo é o tempo de ciclo aqui do processo de estampagem, tá? E em seguida, né, 20,5 dias. Nossa, da onde saiu essa informação que a gente tem 20 dias e meio de peças paradas ali, né? Então você pode utilizar essa informação aqui, ó, tá? De 265 peças por dia, tá? Basta você dividir ali o inventário, né, entre a estampagem e a solda a ponto, tá? 5.425 unidades dividido pela demanda diária do cliente, ó, que são 265 peças por dia, você vai obter em torno aí de 20,5 dias de inventário ali, tá?
Então é dessa forma que são determinados esses dias de inventário aí, tá bom? Em seguida, 39 segundos da solda a ponto, 1.400 unidades, né, paradas ali entre o processo de spot weld e deburr. Representam 5 dias, é a mesma conta, tá? 1.400 dividido por 265 peças, vai dar 5 dias. E o mesmo é feito para os processos seguintes, até que a gente chegue aqui na informação final, né? Ó, somando ali todas as partes da linha que estão para cima, né? Você vai chegar que a gente tem ali 40 dias de inventário, olha só. E o tempo de ciclo total, né, é de 105 segundos, tá bom? Essa informação ela é calculada porque quando você for para o VSM de estado futuro, você consegue comparar, tá? Então esse é um panorama geral aí, tá, do fluxo de valor. É mais ou menos dessa linha aqui que você deve seguir quando você for mapear o estado atual, tá bom? E logo, né, uma vez que a gente já mapeou aqui o estado atual do VSM, vamos agora para o estado futuro, tá? Que é do lado direito aqui que vocês estão olhando, ó, tá? Então vamos começar aqui pela informação, né? Ó, esse é a cara geral aqui, né, de como ele ficaria, né? Planejamento que é um exemplo, tá? Que é utilizado, que eu utilizei aqui no site Qualidade e Produtividade, mas ele não deixa de ser aplicável aí também, como você deve olhar aqui para o planejamento, tá? Nesse caso aqui, no estado futuro, a gente ainda não tem isso implementado. Então não é possível ir ao Gemba, né, tirar as informações, medir os tempos, levantar as confiabilidades, né, a qualidade, tá? Então o que acaba acontecendo nessas situações aqui é que a gente acaba reunindo a equipe e bolando as melhorias, né, junto com a equipe e desenhando o mapa de estado futuro, usando post-its, correções, né, fazendo a lápis, até que a gente tenha um desenho do estado ideal das coisas, né, para onde nós gostaríamos de caminhar com as melhorias, tá? Então vou iniciar aqui de novo, né, o lado superior direito aqui do mapa de fluxo futuro, né? A gente tem aqui o nosso cliente, tá? É o mesmo cliente. O fluxo de informações continua praticamente o mesmo, tá? Sai uma informação mensal e agora sai uma diária, tá? Uma informação diária, antes era semanal, tá? E a demanda continua a mesma. Nota que os fluxos são eletrônicos, tá? Continua eletrônico, porém, ao invés de uma informação mensal e outra semanal, agora eu tenho uma informação mensal e uma informação diária, que me ajuda a corrigir o processo com mais velocidade, tá? Em seguida, eu tenho um processo de entrada de pedidos, né? Que é o Order Entry aqui, tá? Ele tem um tempo de ciclo de 20 minutos, porém, tempo de atravessamento de 2 dias, tá? Eu posso acumular aí 2 dias, né? De pedidos para processá-los depois, leva 20 minutos, tá? E o Order Entry, né? O processamento de pedidos, né? Envia o fluxo, uma informação eletrônica para o controle de produção, que por sua vez também sinaliza o fornecedor de matéria-prima, né, com uma previsão diária de 30, 60 e 90 dias e uma outra informação eletrônica com um resumo semanal, tá? O fornecedor, por sua vez, né, utiliza aqui semanalmente, né, um caminhão semanal, entrega produtos aqui no meu processo, vai entregar, né? Porém, vai entregar não mais para o inventário, ele vai entregar num supermercado dimensionado. Isso significa o quê? Provavelmente a ideia é implementar um supermercado gerenciado pelo fornecedor. É aquele tipo de supermercado que o fornecedor vem, olha, se ainda existir matéria-prima ele não entrega, ele só deixa o que está faltando, tá? Então, o símbolo de supermercado é esse símbolozinho aqui, ó, parece um E virado para trás aqui, na verdade são 3 prateleiras, né? Comumente aí simboliza, né? Isso simboliza um supermercado, tá? Então significa que só vai ser reposto nesse supermercado, tá? De matéria-prima aquilo que for necessário, tá? Até um determinado nível pré-dimensionado. Nota, né, que lá embaixo na linha do tempo não tem um número, tá? Isso vai ser determinado futuramente com o Kaizen. Então isso é uma oportunidade de melhoria que você tem para melhorar aí, tá, no fluxo de processo. Ao invés do fornecedor vir e deixar sempre 2 semanas cheio,
ele vai começar só a repor. Tá? Isso vai reduzir inventário nessa posição, tá bom? Essa seta circular, tá, entre o supermercado e o processo de estampagem significa um processo de retirada, tá? Isso significa que o processo de estampagem vai até o supermercado e puxa somente a matéria-prima que ele vai utilizar, tá? Esse é o símbolo de um processo puxado, tá? Se você comparar aí analogamente, voltar um pouquinho o vídeo aí, você vai ver que o símbolo de processo empurrado é uma seta, tá? Direcionada aqui no sentido da esquerda para a direita aí, toda tracejada, tá? E o processo puxado, a simbologia é sempre um processo circular com uma seta no sentido anti-horário, tá? Então significa que o processo de estampagem vai até o supermercado, retira a matéria-prima que ele precisa para aquele planejamento ali e repõe ali a matéria-prima no processo, tá bom? A caixinha embaixo ali do processo de estampagem continua sendo a caixa de informação, tá? O tempo de ciclo do processo aí, cycle time, continua 1 segundo. Esse processo não mudou, tá? O que mudou, qual é o plano de mudar agora? Para o processo seguinte, né? Entre o processo de estampagem e o processo os processos seguintes, vai ser implementado um sistema de supermercado, tá? Então note que as 3 etapas de processo que existiam se transformaram em uma célula, tá? Que é essa célula aí, SW/deburr/ASSI, né? Que é a Spot Welding, Deburr e Assembly, tá? Que é a solda a ponto, provavelmente a remoção de rebarba e montagem, tá? Esse símbolo aí, um U invertido aí, como se fosse uma bancadinha na frente da pessoa aí, representa que esses processos foram transformados em uma célula de manufatura, tá? Então os 3 processos que você enxerga no fluxo no mapa do estado atual, na verdade aqui viraram uma célula de manufatura, contemplando todos os processos. Note que todas as 4 pessoas, né, que trabalhavam no processo estão aqui nessa célula aqui, tá? E essa célula, ela puxa de um supermercado, né, intermediário. Se você olhar a tela aí, você vê um supermercado entre a estampagem, né, e essa célula de manufatura. E o sistema em que vai ser produzido, né, vai ser utilizado um processo de Kanban, tá? Esses cartõezinhos, eles representam um sistema Kanban. O que significa isso? Significa que quando ele precisar de peça estampada, ele vai levar um conjunto de cartões que simbolizam ali uma quantidade de peças até esse supermercado, e esses cartões vai ser a moeda de troca dele por matéria para produzir. Ou seja, ele vai entregar os cartões ali, os 3 cartõezinhos, tá? É o que a gente chama de Kanban de retirada, né? Ele vai entregar o cartão lá nesse supermercado, vai retirar as peças e vai trazer para junto ali da célula para que elas sejam processadas, para que tenha valor agregado, tá? E essa retirada, quando a célula de montagem retira esse material com um cartãozinho cinza, tá? O supermercado automaticamente emite um lote de cartões Kanban para estampagem, que são esses cartõezinhos brancos aí, tá? Esses cartões brancos são os cartões Kanban, que a gente chama de Kanban de produção, de disparo de produção. Eles vão disparar uma quantidade, tá, necessária, eles vão falar assim, estampagem, eu preciso de peças para repor, porque foram retiradas peças do supermercado. Então esses cartões brancos são cartões, eles não são de retirada, eles são cartões de disparo de produção, tá? Como o processo de estampagem é muito rápido, esses cartões chegam na área de estampagem, tá? No processo de estampagem, representando uma necessidade de produção. E o processo de estampagem vai produzir somente o necessário, ou seja, vai produzir só a quantidade que está nesses cartões e vai entregar de volta nesse supermercado intermediário, tá? Dessa forma, tá? É o que a gente chama de processo puxado, tá? A célula puxa do supermercado e o supermercado puxa a produção para o supermercado ali para repor somente as peças que foram retiradas, tá bom? Nota que embaixo dessa célula de montagem, como ela é um projeto futuro de Kaizen, as informações ainda não foram preenchidas, porque provavelmente esse Kaizen ainda vai ser efetuado e essas informações vão ser levantadas, né, ao longo aí da implementação desse novo processo, tá bom? Então, mais uma vez, revisando aqui, né, esse processo
que formou uma célula aqui de 4 pessoas, né? Ele puxa do supermercado de peças estampadas através de cartões de retirada, tá? Que são esses cartões cinza. E o processo de supermercado, né, que abastece essa célula aí, ele dispara os cartões de produção, tá? Que são os cartõezinhos Kanban brancos aí, que disparam o processo de estampagem para que sejam produzidas peças para repor lá no supermercado. É como se fosse a prateleira de um supermercado, né? Toda vez que você vai lá e retira, né, a latinha lá de ervilha lá da gôndola, né, da prateleira do supermercado, né, ele dispara lá um alerta para o repositor vir e colocar mais peças lá na prateleira. É a mesma coisa aqui, porém, fisicamente eles vão ser diferentes, tá bom? Em seguida, né, a gente tem aqui, ó, representado aqui logo adiante aqui da célula de montagem, né, o processo aqui de supermercado também, porém, a retirada, né, desse processo aí, ele é efetuado pela área de shipping, né, que é a embalagem e envio para o cliente. Então, essa retirada, né, que tem essa seta aqui no sentido anti-horário, desse supermercado, dispara aqui um Kanban em lote, né, uma quantidade de cartões Kanban representando lotes de produção, para um quadro que a gente chama de OXOX, né, é o quadro de sequenciamento de produção, tá, que por sua vez alimenta ali a célula de montagem. Tá? Se você vê ali, os cartões não vão diretamente para a célula, tá? Eles são abastecidos num quadro que a gente chama de quadro de sequenciamento de produção, tá? Ou muito comumente também quadro Heijunka, tá? Que significa o quê? Que ele vai ser colocado, né, para ser produzido ali na sequência em que ele é planejado, tá? Geralmente as empresas acabam produzindo grandes quantidades, tá? Durante um ciclo de tempo e só depois fazem a troca de setup para produzir também outra quantidade, tá? De maneira que se houver variação na necessidade do cliente, ela não vai ter a pronta entrega, tá? Algumas empresas têm dificuldade de implementar esse sistema Heijunka porque elas são incapazes de reduzir o tempo de setup. Então o que elas acabam fazendo é diluir o tempo de troca, né, o tempo de setup que a gente chama, em uma quantidade grande de peças, tá? Então é uma oportunidade de melhoria, né? Não deixa de ser uma oportunidade de melhoria. É muito bom conseguir atender um mix o mais variado possível num espaço reduzido de tempo, né? De maneira que fazer o setup seja quase um problema que passa desapercebido, tá? Nem sempre é possível, né? A gente viu lá no caso da estampagem que leva 4 horas, então para reduzir esse tempo provavelmente vai ser um esforço grande. Mas aqui nesse caso, o plano de Kaizen aqui diz o seguinte, que vai ser implementado um sistema de supermercado entre o envio de peças ao cliente, né, que é esse último quadradinho aqui chamado shipping, tá? E vai ser implementado um supermercado, tá, que vai nivelar essa demanda aí do cliente, com sistemática de Kanban de produção, tá? Utilizando um quadro ali de sequenciamento, Heijunka, que nós vamos ver depois, mais adiante, aí nos próximos vídeos, o que é um quadro Heijunka, tá? E esse processo de embalagem aí, né, ele passa a ser o alvo, né, do planejamento diário, tá? Então, nota que não sai mais informação do planejamento diário direto para cada etapa de processo. Significa que o planejamento da necessidade de produção, quem diz agora é o departamento de embalagem, tá? Ele puxa todo o processo de maneira que não é necessário mais planejar as etapas anteriores, tá? Esse processo aqui na frente passa a ser o processo que a gente chama de pacemaker, tá? Que é o processo que dita o ritmo aí da empresa, tá? À medida que ele retira aqui do supermercado, né? Ele vai lá para o quadro de sequenciamento, né? E assim sucessivamente vai disparando aí os processos anteriores, né? Nota que as setinhas aí de processo puxado, né, são elas agora que ditam quando vai ser produzido cada etapa aí do processo. Tá bom? A linha do tempo lá embaixo, nota que ficou sem muita informação, né, agora, porque isso aqui é um estado futuro, isso vai precisar ser implementado agora, né, para que sejam levantadas as informações. Quando a gente alcançar, né, quando a equipe de Kaizen aí alcançar esse estado futuro, ele passa a ser um estado atual. Vamos planejar um estado futuro novamente, fazer mais melhorias, tá? Mas seria basicamente isso daí. Então, revisando aqui um pouco a simbologia aqui, esse
essa prateleira ao contrário aqui simboliza um supermercado, tá? Essa seta aqui girando ao contrário, né, simboliza um processo puxado, tá? Ou seja, é um processo que retira peças de um supermercado, tá? Esses cartõezinhos aqui simbolizam Kanban, né, um sistema Kanban de abastecimento e troca de material, tá? Aqui foi representado como um cartão cinza, o Kanban de retirada, mas é muito comum também ser representado por um cartão tracejado, tá? Com riscos aí verticais a 45 graus aí. Esse símbolo aqui, OX é um quadro Rejunka, tá? De sequenciamento. Existem outros símbolos também, né, que o pessoal utiliza, que é o Kanban Post. A utilização aqui do símbolo de caminhão não é obrigatório, tá? Você pode utilizar aqui também o símbolo de navio, tá? Se for aí marítimo, né? Ou se for aéreo, você pode utilizar aqui um avião, tá bom? Tem pessoas que representam aqui o cliente e o fornecedor com carinhas, tá? Então, a simbologia varia um pouco aí, mas a estrutura geral aqui do fluxo de valor é essa, tá? Então, se você comparar aí, né, o estado atual e o estado futuro, você vai notar aí que existe uma grande diferença, principalmente no fluxo de informação e nos inventários, tá? A junção aqui, né, a transformação em célula aqui dos 3 processos ali. Então, basicamente é isso aí, tá? Para esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Consultem o artigo no site para as demais simbologias que não foram cobertas aqui. Lá no artigo do site você vai encontrar os demais símbolos, várias dicas, tá? De como planejar. A etapa seguinte a esse mapeamento aqui do estado atual e estado futuro é determinar, né, os bursts aqui de Kaizen, determinar onde precisam ser efetuadas as melhorias e planejar, criar uma agenda de Kaizen aí para que as equipes possam ir implementando as melhorias no processo. Tá bom, pessoal? Bom, por esse vídeo é tudo, tá? Espero que vocês tenham gostado aí da explicação. É uma explicação bem sucinta, porém com o objetivo aqui de dar um overview, tá? Sobre o mapa de fluxo de valor. Se você ainda não é inscrito aí no canal, se inscreve aí, tá? Deixa o seu joinha, ativa o sininho para receber as notificações quando tiver vídeos novos, tá bom? Deixa seus comentários, se tiver dúvidas, sugestões, fiquem à vontade, tá bom? Mais uma vez, eu me chamo Fernando Ferrari, muito obrigado aí por acompanhar o vídeo e até uma próxima. Tchau!